Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje José Cândido Pimentel Duarte. José Cândido tem longa carreira como executivo financeiro de grandes empresas como Aracruz Celulose, por mais de 11 anos, Fininvest, 6 anos e Grupo Mesbla, quando da família Deboton por 8 anos. E como sócio de empresas de consultoria financeira. Em 2010, fundou a Tahoe, Gestão de Negócios, com o propósito de prestar uma assessoria personalizada, aplicando sua experiência empresarial a serviço do planejamento da execução de planos para o crescimento e melhoria do desempenho do negócio de cada cliente. José Cândido é engenheiro com mestrado em administração de empresas pela Stanford University e leciona finanças em cursos da Fundação Getúlio Vargas. José Cândido, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui para a gente iniciar um especial para você, internauta que está nos assistindo. Essa entrevista é a primeira parte de 3. Nós estamos abrindo o ano de 2012 com um convidado especial e com um tema muito importante, finanças estruturadas. Então agradeço aí a sua participação. Obrigado pelo convite, professor. E esse é um assunto que, você sabe, eu gosto muito. O Zé Cândido, inclusive, pessoal, ele sempre fala que finanças tem que ter uma história por trás, né? Você tem que ter razões. E acho que vocês vão aproveitar muito dessa entrevista. Então eu começo o nosso bate-papo com uma pergunta aqui: qual foi a evolução recente dos mercados de finanças estruturadas? A gente voltando um pouquinho, só uns pouquinhos anos atrás, as coisas vinham bem até que justamente uma má gestão dos Estados Unidos na Europa de finanças estruturadas causou essa crise inesperada. E isso obviamente afetou também no Brasil, em que o crédito vinha crescendo desde a década de 90, quando o Brasil se ajustou, reduziu a inflação, ajustou a dívida dos estados, controlou os déficits públicos e com isso, e a inflação, e com isso então o crédito voltou ao Brasil, algo que não existia há décadas. E vinha não crescendo, teve esse impacto externo, mas graças ao que foi feito na década de 90, o impacto no Brasil foi muito pequeno, porque o nosso sistema financeiro continua intacto, ao contrário dos sistemas lá fora que estão desmoronados. O crédito é um problema, é um desafio, eles continuam tentando forçar os bancos a manter o sistema emprestando dinheiro, porque o pior de uma crise, uma das piores coisas que aconteceu nas grandes crises do mundo foi a interrupção do crédito, porque aí para de circular sangue na veia do país. Então, no Brasil não parou, o sistema financeiro está intacto, sofremos, obviamente, mas já retomou um crescimento, principalmente porque nós somos fomentados por uma economia que está muito bem, fomentado pelas exportações a preços altos dos nossos produtos para a China. Então, a economia voltou a andar o processo. Finanças estruturadas ainda é uma coisa pequena, especialmente porque crédito ainda é uma coisa recente no Brasil, né? Temos só desde a década de 90 que voltou-se a entender. Vários bancos não sabiam mais o que era emprestar, a não ser para o governo. Então, hoje, o grosso ainda você tem aí 50 bilhões de reais que foram, até outubro desse ano, que foram captados via debêntures e notas promissórias, que são basicamente operações sem estrutura, e apenas uns 20 e poucos que foram operações estruturadas de créditos comerciais, recebíveis e de créditos imobiliários. O sustento da situação atual é mais ou menos esse. E aí a gente estava conversando antes de iniciar esse nosso bate-papo aqui formal, batendo um papo e tomando um café, que você está muito otimista para os próximos anos. Quer dizer, as perspectivas para os mercados relacionados a finanças estruturadas são muito saudáveis aí, se a gente olhar aí 10 anos para frente. Esse mercado deve crescer muito. Você acha que até produtos novos podem chegar, coisas do tipo assim? Eu creio que sim. Nós ainda temos produtos, os produtos mesmo, os existentes, ainda tem muito caminho. Finanças estruturadas ainda é pouco usado no Brasil, então o crédito ainda flui muito para as grandes empresas, para as empresas que têm acesso fácil aos bancos ainda. E o crédito estruturado permite que empresas boas ou não tão grandes, utilizem seu negócio para se alavancar. Isso ainda pode crescer. E para crescer precisa, por exemplo, ter demanda por esses produtos.
E eu vejo um crescimento da demanda por esses produtos na medida que as taxas de juros vão caindo e os prazos aumentando. Tem um setor que é da média e pequena empresa, que está meio desassistido pelo nosso sistema, que deu uma encolhida muito grande em número de empresas, de bancos, então você tem um pouco assistidos, e nos quais os produtos estruturados podem ser desenvolvidos para atender a demanda dessas empresas que estão crescendo muito no Brasil. Né? Porque o que a gente olha é assim, eu sempre tenho colocado isso nas conversas, nos programas. Como você mesmo falou, vamos imaginar, crédito no Brasil é uma coisa que o sistema começou a se preparar para trabalhar do Plano Real para cá, e o início do Plano Real também foi meio tumultuado, junto com as crises internacionais, mas enfim, os bancos começaram a enxergar esse mercado. Então hoje, quando você olha o consumidor, ele tem crédito. Algumas pessoas até criticam que tem um excesso de oferta para crédito para consumo, seja crédito imobiliário, que era um problema que não tinha, ou crédito consignado, ou crédito pessoal, cartão de crédito. Então o consumidor tem lá. As grandes empresas, essas trabalham com as engenharias financeiras e evidentemente são afetadas pela crise, como o mundo todo, mas elas têm um know-how dessas operações. E aí você está falando, as empresas médias, né? Quer dizer, eu acho que esse é um setor que tem tudo para se fazer, né? Porque hoje acho que a gente percebe assim, as empresas médias, o empresário médio, e é interessante, muitos desses nos assistem no Brasil todo, quer dizer, eles precisariam estar mais atentos, né? Entender um pouco mais os mecanismos e forçar um pouco mais os bancos a também desenvolverem estruturas adequadas, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Não, eu concordo com você. O que eu estou vendo é que o número de empresas assistidas se concentrou com a concentração de bancos, porque os grandes bancos se consolidaram e se concentraram nos grandes negócios e tratam as pequenas e médias empresas na agência, no processo, digamos, padrão. Os custos deles não permitem dar um tratamento personalizado para essas empresas. Então existe aí, e esse grupo de empresas é o que está mais crescendo no Brasil. É um segmento que fica com o crescimento do país. Se desenvolveram muitas empresas e elas estão chegando a níveis que precisam de mais governança, de apoio, de operações mais sofisticadas. Então existe realmente um potencial de crescimento para produtos estruturados nessas empresas no Brasil e para esse segmento bastante grande. Zé Cândido, em relação às estruturas, né, a gente depois vai no segundo bloco, vai detalhar melhor, mas faz um panorama para o internauta que está nos assistindo, né? Quer dizer, quais as estruturas mais utilizadas hoje nos mercados de finanças estruturadas, crédito estruturado? Você tem dois grandes segmentos, são os das empresas e dos créditos imobiliários. E você tem, dentro do setor das empresas, dos créditos comerciais, você tem os créditos vinculados a bancos e os créditos que vão a mercado de capitais. No caso dos comerciais, o sistema financeiro tem os créditos tradicionais deles, mas os bancos têm montado para as empresas, até para as grandes empresas, operações semi-estruturadas ou uma estruturação simples, justamente para facilitar, minimizar os riscos de crédito de algumas grandes empresas e continuar ajudando elas. Então, o crédito estruturado também existe dentro do sistema bancário. No caso da mercado de capitais, você tem algumas debêntures que são estruturadas, tem alguma garantia, etc., geralmente garantias reais. Você tem algumas notas promissórias, também com alguns colaterais. E você tem operações como a securitização, que realmente é uma operação complexa, que isola o risco e que permite captar inteiramente com lastro nos recebíveis, nos créditos das vendas dessas empresas. O nosso tempo desse primeiro bloco está chegando ao final. Eu queria que você falasse aí para o internauta de todo o Brasil, que depois vai aparecer na telinha, um empresário que queira um contato com você para avaliar a perspectiva de realizar uma operação de finanças estruturadas, como é que ele entra em contato? Deixa o e-mail aí, por gentileza. O meu e-mail é José Cândido, tudo junto, sem ponto, @tahou, TAHOE.com.br. E o telefone, se alguém quiser contatá-lo? É 3078-3305, São Paulo.
Ok. Então nós voltamos aí daqui a pouquinho para o nosso bate-papo seguinte, ok? Ok. Para você, internauta de todo o Brasil, a sequência dessa nossa conversa aqui, muito interessante com o José Cândido, continua na próxima semana. Agradeço a todos a audiência e em breve estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. Muito obrigado.